Um estudante comum do ensino médio acaba descobrindo que a moça mais bela e popular da sua escola é na verdade uma bruxa, que estava ali protegendo ele de feiticeiras malvadas que estavam atrás de algo que só o garoto possuía. Fala galera, hoje no Resumindo Animes, nós vamos acompanhar o Witchcraft Works. Pessoal, nós conseguimos alcançar 300 mil inscritos, muito obrigado pela força. Agora nossa próxima meta é 350 mil inscritos, então bora se inscrever e caprichar para chegar na meta de 6.941 likes. E agora, bora lá! Começamos com Honoka Takamiya, vivendo uma vida normal de estudante do ensino médio que pega o ônibus todos os dias para ir até a escola. E Ayaka Kagari, a garota mais popular do colégio e a quem todos chamavam pelo apelido de princesa, pegando o mesmo transporte que ele, apesar dela ser rica e filha da diretora. Os dois nunca haviam se falado antes, apesar de sempre se verem e sentarem em mesas vizinhas na sala de aula. Um dia, Honoka acidentalmente deixa a borracha cair, e Ayaka acaba recolhendo para ele, atraindo a ira dos outros estudantes que pensavam que aquilo havia sido de propósito para o garoto ganhar a atenção da princesa. Depois da aula, Honoka estava tirando o lixo quando ele vê um coelho de pelúcia de aparência estranha com algumas anotações que diziam previsão do tempo, claro, com ocorrência de chuva de edifícios escolares. Assim que ele termina de ler a estranha mensagem, a parte de um prédio começa a cair sobre o estudante, mas antes que Honoka fosse atingido, Ayaka lhe salva voando com sua vassoura do Harry Potter. Logo uma garota misteriosa com orelhas de gato estala os dedos e faz surgirem dois coelhos com espadas e armaduras, que partem para cima do casal. Ayaka contra-ataca rapidamente e ateia fogo nos bichos, mas eles não são derrotados tão facilmente. E mesmo com os avisos de Ayaka para Honoka não sair de perto dela, o menino vê uma figura misteriosa chamando por ele em um canto e estupidamente vai atrás dela, pensando que era alguma amiga da princesa. Lá o cara inteligente é emboscado por mais coelhos, que tentam lhe arrancar a cabeça, mas no último instante, Honoka é salvo por Ayaka novamente, e para a surpresa do garoto, a bela jovem diz que estava ali para protegê-lo por conta dele ser sua princesa. Isso deixa Honoka sem entender a situação, e quando ele vê o cabelo de Ayaka em chamas, ele se culpa por aquilo. Logo um dos coelhos sobreviventes tenta atacar a garota pelas costas, mas o garoto a defende, sendo golpeado e desmaiando, enquanto a jovem bruxa usa um poder chamado Million Clover para incinerar os rivais. Mais tarde, Honoka desperta em uma sala, onde Ayaka conta a ele que tudo que tinha acontecido era real, e que ela estava sempre próximo dele para vigiá-lo. Além disso, Ayaka fala que de agora em diante não irá mais protegê-lo em segredo, e o leva para casa. No dia seguinte, a musa senta ao lado de Honoka no ônibus, e não desgruda dele durante o dia todo, fazendo com que os fãs da moça o odiassem cada vez mais. E isso faz com que ele seja atacado por alguns deles, mas Ayaka surge na hora e o protege, dizendo para o estudante lhe contar se alguém tentasse machucá-lo que ela iria dar um jeito neles, e isso deixa os outros estudantes muito assustados. Na hora do almoço, Ayaka dá de comer na boca de Honoka, e faz suas fãs ficarem ainda mais raivosas, fazendo com que o cara resolva fugir da bonitona. Dali ele vai até o pátio onde tinha sido atacado no dia anterior, e percebe que o lugar estava intacto, sem nenhum sinal de luta, e aquilo o deixa intrigado. Nessa hora, Tampopo Kuraishi, uma jovem bruxa da torre com orelhas de gato, surge contando que aquilo não tinha passado de um feitiço de ilusão e tenta sequestrar o garoto. Contudo, Ayaka, que também era uma bruxa, só que de um grupo rival ao da vilã, chega nesse momento e defende o rapaz. Tampopo então convoca um exército de coelhos e ataca o casal, fazendo com que Ayaka se fira gravemente para proteger Honoka. Ao ver aquilo, o garoto enfim entende que a moça estava falando sério quando dizia que iria protegê-lo, e ele promete que não fugiria mais dela caso Ayaka se recuperasse dos ferimentos. Assim, a jovem conta que era feita de chamas e que os machucados não a derrotariam. Em seguida, ela causa uma grande explosão, destruindo os coelhos e fazendo Tampopo bater em retirada. No outro dia, enquanto estão na aula, o casal vê a apresentação de 5 novas alunas, entre elas Tampopo, e Ayaka revela que todas as jovens eram bruxas, deixando Honoka preocupado de verdade. Em outro dia, Honoka estranha o fato de Ayaka não ter aparecido para ir junto com ele para a escola, e ao chegar no local, ele encontra a jovem torturando 4 das bruxas. O garoto fica horrorizado com a visão, e Tampopo fala que ele deveria ter educado melhor a Ayaka. Depois, a moça conta que as bruxas da torre não eram suas inimigas, e apenas queriam o corpo dele e a coisa branca que ele tinha, se é que vocês me entendem, deixando Honoka chocado sem entender o que Tampopo se referia. Em meio a essa situação constrangedora, a quinta bruxa surge surpreendendo todos e sequestra Honoka. Porém, ela não vai muito longe, pois Ayaka logo encontra os dois e a bruxa chamada Mei Menoa faz com que seu casaco de lobo morda o pescoço do garoto. Contudo, ele não se fere, e Ayaka usa seu imenso poder para libertá-lo e fazer a vilã fugir. E podemos ver que as marcas de dentes que deveriam ter surgido no pescoço do rapaz apareceram no pescoço da feiticeira bonitona. Mais tarde, vemos que Ayaka passou a utilizar
usar um cachecol para esconder o ferimento, mas isso acaba deixando Honoka desconfiado dela ter se machucado por conta dele mais uma vez, e ele pede que a jovem lhe conte sobre tudo o que estava acontecendo, e além disso ele pede para que Ayaka lhe ensinasse magia. A garota então resolveu contar para Honoka sobre a treta entre as bruxas da torre e as bruxas da oficina. As bruxas da torre eram aquelas que usavam seus poderes de forma egoísta, buscando benefício próprio e causando caos por onde passavam, enquanto as bruxas da oficina eram aquelas que protegiam os grandes centros populacionais, criando oficinas mágicas que usavam como base para manter a paz. Após essa revelação, o garoto acompanha Ayaka em suas compras, e Honoka vê uma mulher ajudando uma garotinha, se sensibilizando com a gentileza dela. No entanto, quando a boa samaritana percebe quem Honoka era, ela imediatamente convoca suas amigas, pois a mulher era uma bruxa da torre, assim como Tampopo. Ela e sua gangue atacam o garoto e Ayaka, mas a bruxa boa derrota as rivais facilmente, salvando Honoka e a garotinha, que acabou envolvida no meio do combate acidentalmente. Em seguida, Ayaka se dá conta de que Honoka realmente precisava aprender magia para se defender, e o leva para conhecer a sua mãe, Kasane Kagari, a líder das bruxas da oficina daquela cidade, que aceita o garoto como novo membro daquele time. Em outro dia, Ayaka e Honoka se preparam para enfrentar novamente Tampopo e sua gangue, e a jovem bruxa diz para seu aprendiz prestar bastante atenção nela para que aprendesse suas técnicas. Mas a luta acaba tão rápido que o jovem não tem tempo de observar nada. Na escola, vemos que a proximidade entre Honoka e Ayaka continuavam causando problemas, pois agora o menino recebia diversas cartas de ódio por conta disso. Depois da aula, enquanto estava dentro do ônibus, Chronoishwar VI, uma poderosa bruxa da torre, surge e usa uma magia para paralisar os movimentos de Ayaka, se aproximando de Honoka e lhe apunhalando no estômago. Porém o rapaz não fica ferido, e sim Ayaka, como na mordida do lobo. E Chronohiro explica que a bruxa usava uma técnica de Damage Transfer para que pudesse proteger o corpo de Honoka de ataques. Ela ainda conta que ao usar essa técnica, Ayaka se tornou praticamente invencível, por conta de um contrato firmado entre a bela moça e o rapaz, que fazia com que Ayaka pegasse emprestado o grande poder que ele possuía. E mesmo com todas aquelas informações, a única coisa que Honoka se importa era em estancar o sangramento da amiga. Então Chronohiro oferece a ele um estranho doce, prometendo que aquilo libertaria a coisa branca poderosa do corpo dele, e com aquilo ele poderia salvar a vida da jovem. No entanto, antes de Chronohiro conseguir que o rapaz engolisse o doce, Ayaka se levanta e usa suas últimas forças para atacar a bruxa má. Em seguida, ela se vira para Honoka pedindo que ele fechasse os olhos e toma mais um pouco da energia dele, ficando extremamente poderosa e deixando Chronohiro sem outra escolha a não ser escapar, contando que retornaria na noite de Walpurgis. Pouco depois, Ayaka é levada para um hospital e Honoka se sente culpada pelo estado em que ela se encontrava, percebendo nessa hora um doce em seu bolso, se lembrando que era aquilo que Chronohiro tentou fazer ele comer. Em vez dele se livrar daquilo, o garoto apenas guarda o doce em uma gaveta. Assim que Ayaka recebe alta, a jovem leva o menino para o ginásio da escola, onde começa a lhe ensinar uma magia básica, como levitar e voar em uma vassoura usando um traje de bruxa bem cafona. Porém, o garoto se mostra péssimo com aquilo tudo, até que os demais alunos chegam para a aula de educação física, e Honoka fica desesperado de verem ele com aquela roupa. No entanto, Ayaka explica que aquela coisa cafona era a capa de invisibilidade do Harry Potter, de forma que eles não podiam ser vistos, para o alívio do moleque. Em paralelo, Tampopo e sua gangue se envolvem em uma rixa com outras bruxas da torre, que haviam se transferido para a escola por conta de Honoka, e vemos que elas eram as mesmas que haviam atacado o casal no shopping há algum tempo atrás. Do lado de fora, Ayaka leva Honoka para dar um rolê de vassoura, e após eles assistirem ao pôr do sol juntos, o garoto vê uma menina intimidada. Ele pede que a ajudassem, mas Ayaka diz que aquilo era trabalho para a polícia, e Honoka, sem dar atenção aos avisos dela, enfim consegue conjurar sua vassoura indo até a moça indefesa. No entanto, o jeito estabanado dele acaba fazendo com que o jovem trome com as valentonas, que passam a vê-lo, e partem para cima dele. Ayaka, que vinha logo atrás, as impede rapidamente, contando que aquilo não passava de uma armadilha, e as valentonas eram na realidade bruxas da torre. Dali passamos até Rotemburgo, onde dois guardas observam a Medusa, uma das bruxas da torre mais perigosas do planeta, que estava aprisionada em um cristal impenetrável, e era mantida sob vigilância 24 horas por dia, de tão grande que era o temor pelo que ela poderia causar. Porém, após longos anos aprisionada, a bruxa enfim consegue se libertar, causando um caos. Em simultâneo, Tampopo e as demais bruxas do seu grupo estão discutindo sobre o grande poder de Ayaka, e como elas fariam para separá-la de Honoka, de forma que facilitaria para capturá-lo. E no meio da conversa, Chronohiro as interrompe pedindo para participar daquele papo. Em outra manhã, a irmã mais nova de Honoka, Kasumi, fala que também estava sofrendo perseguição na escola por conta da proximidade do irmão com a princesa Ayaka, e ela tenta extrair dele todos os detalhes sobre o envolvimento dos dois. Ao não conseguir nenhuma informação, ela revela que seguiu o garoto um dia e viu ele se encontrando com Ayaka, contando que presenciou tudo o que aconteceu naquela tarde. Isso
deixa Honoka extremamente preocupado, pois nessa oportunidade, ele e a princesa foram atacados pelas bruxas da torre no shopping. Então Honoka sai de casa atrasado para a escola, com Kasumi fungando em seu cangote, e corre até o ônibus para se encontrar com Ayaka, mas é atacado por Tampopo, ao mesmo tempo em que a feiticeira boa é emboscada por Mei e as outras bruxas da torre. Desse jeito voltamos no tempo, para ver Cronoir contando às outras feiticeiras sobre Ayaka deixar de ser tão poderosa ao se afastar de Honoka, pois a distância fazia o contrato entre eles enfraquecer. De volta ao presente, um urso de pelúcia gigante surge para salvar Honoka, e descobrimos que Kasumi era uma bruxa da oficina, e estava usando o bicho para enfrentar o coelho gigante de Tampopo. A luta acaba chamando a atenção das demais bruxas da torre, e Rin Kasari surge em um monstro esquelético para ajudar Tampopo. Porém, isso não adianta de nada, porque Kasumi faz seu ursinho de pelúcia crescer tanto que os ataques das rivais são inúteis. Assim ela derrota as duas, mas acaba destruindo boa parte da cidade junto, deixando Kasane irritada pelo fato das bruxas terem se exposto ao público daquela maneira. Após esse incidente, Kasumi revela que era ela quem protegia o irmão enquanto ele estava longe de Ayaka. E aí a princesa surge do nada, mostrando que mesmo sem seus poderes no máximo, as bruxas da torre não eram páreo para ela. Ao vê-la, Honoka corre para a lindona preocupado, para o desgosto de sua irmã ciumenta. E Ayaka pede que o garoto vá morar com ela para que a moça possa protegê-lo 24 horas por dia. Enquanto isso, vemos que uma capanga de Cronoir reuniu as bruxas da torre que estavam na cidade, para que a mulher pudesse dar andamento em seu plano, ao mesmo tempo em que Kasane fica sabendo sobre a fuga da Medusa. Em outro ponto da cidade, os três vão até a casa de Honoka, para pedirem autorização de Komati, a mãe do rapaz, e também de Kasumi, para que ele pudesse ir morar com Ayaka. E apesar de Kasumi se opor, por conta do seu jeito ciumento, Komati concorda com o pedido. Além disso, ela conta que conheceu Kasane em sua época de escola, e as duas acabaram tendo um relacionamento amoroso que quase terminou em casamento. Mas como as duas eram mulheres, esse sonho foi impedido. Assim, as duas acabaram se casando com dois homens, e prometeram que se tivessem filhos, eles se casariam no futuro. No entanto, ela deixa claro que independente da vontade das mães, Ayaka e Honoka eram livres para fazer o que quisessem, acrescentando que estava na cara que os dois se gostavam. E Kasumi fica ainda mais enciumada, o que é bem estranho para falar a verdade. No caminho até a casa de Ayaka, Honoka afirma que os dois pareciam possuir uma ligação de tempos atrás, e é acompanhado pela bruxa, que conta que alguém deveria ter feito algo com as lembranças dos dois, e que essa pessoa provavelmente sabia do poder escondido que Honoka possuía. Após pegar uma limusine e chegar na supermansão onde a princesa morava, com direito a elevador panorâmico e tudo mais, Ayaka encontra com Medusa esperando pelos dois. Logo, uma luta se inicia, e a princesa termina petrificada, para desespero de Honoka, que para ajudá-la resolve comer o doce dado por Cronoir, liberando enfim a coisa branca que ele tinha em seu corpo. E não é isso que vocês estavam pensando, suas mentes sujas. Era apenas a princesa branca, Evermillion. Sem demora, ela derrota a Medusa, causando uma grande destruição na mansão, chamando a atenção de Kasane, que manda reunir todas as bruxas da cidade para caçar a Medusa e suas subordinadas. De volta a Honoka, Evermillion revela para o jovem que ele precisava dar um beijo em Ayaka e manter a fé nos poderes dela para assim romper o feitiço da Medusa. Em seguida, a princesa branca desaparece e o garoto segue seu conselho dando um beijo e libertando Ayaka, bem a tempo de ver a Medusa retornar, dessa vez com a gangue de Tampopo como reforço. Contudo, isso não é o suficiente para enfrentar uma Ayaka revigorada pela confiança que Honoka depositou nela. E a bruxa da oficina derrota todas as bruxas da torre sem esforço, incluindo a Medusa. Então, algumas horas se passam e Honoka desperta na enfermaria da escola, onde pensa que tudo sobre a Medusa não tinha passado de um sonho, até que Ayaka mostra a bruxa Mai em uma camisa de força rodeada por subordinadas, provando que aquilo tudo foi real. A seguir, ela retribui o beijo que o garoto havia lhe dado, deixando ele extremamente envergonhado. Mais tarde, Ayaka revela que as bruxas da oficina foram todas chamadas para uma reunião de emergência, e vemos Kasumi no meio de uma multidão de feiticeiras. Porém, Ayaka diz que a prioridade dela era ficar com Honoka, e o garoto tem a ideia dos dois irem até a sua humilde casa, já que a mansão da princesa havia sido destruída. E ao chegar lá, Komati fica muito honrada em acolhê-los em sua residência. Na manhã seguinte, Kasumi retorna após uma noite de busca sem sucesso, e encontra Ayaka na cama com seu irmão, o que a deixa bastante nervosa, e faz com que a garota gritasse com a mãe por ter permitido aquilo, deixando a mulher chocada a ponto de ter um treco e desmaiar. Vendo a condição que sua mãe se encontrava, Kasumi se arrepende de suas ações imediatamente, e se desculpa com Komati, após levar uma bronca do irmão. No outro dia na escola, o conselho estudantil realiza uma reunião para discutir a relação da princesa Ayaka e Honoka, decidindo por dar um fim no rapaz, e para isso contam com a ajuda do professor de química, um homem chamado Mikage. E quando Ayaka e Honoka chegam na escola, o homem leva os dois para o laboratório de química, onde conta que a bela jovem recebeu o apelido de princesa ao vencer uma votação no festival de outono, completando que Ayaka passou a ser uma prioridade da escola por conta disso. O que é um absurdo, né? Tanto os alunos quanto o professor dessa escola parecem até psicopatas. O homem ainda continua, dizendo que Honoka tinha se tornado um problema, e então usa um estranho líquido verde para levar o menino para outra dimensão, separando ele de Ayaka. Lá descobrimos que Mikage
Mikage era um bruxo, e ele conta para Honoka sobre os 5 selos que existiam dentro do seu corpo para manter a Evermillion aprisionada, e que o primeiro deles havia se rompido após o garoto ingerir o doce de Chronoyear. Isso desencadeou uma sequência de eventos, que faria com que os outros 4 selos logo se dissolvessem. Ele também avisa ao jovem para não revelar essa informação à diretora Kasane, pois ela não hesitaria em tomar medidas extremas, de forma que se tornaria uma inimiga do rapaz. Depois disso, Mikage conta que se não houvesse a princesa Ayaka, ele seria o responsável por cuidar de Honoka, e pergunta o que o garoto acharia de se tornar o seu príncipe, e isso é um pouquinho esquisito. Contudo, para o alívio de Honoka, Ayaka invade aquela dimensão, e derrota o professor esquisito sem grandes dificuldades. Posteriormente, Ayaka convoca todos os alunos para o ginásio da escola, e lá ela usa seu poder e influência como princesa para destituir a presidente do conselho estudantil, nomeando Honoka para o lugar dela, deixando todos abismados, menos Kasane, que fica orgulhosa da filha. A seguir, Ayaka consegue convencer Tuoko Ryo, a vice-presidente do conselho, a ceder o cargo para ela, e então vemos uma reunião onde os demais membros do conselho se mostram insatisfeitos com a mudança. Entretanto, Honoka pede a eles uma chance de provar que tinha capacidade para aquilo, e depois de um tempo, se eles não aprovassem sua liderança, o grupo poderia expulsá-lo. Após toda essa manobra política funcionar, Ayaka espera que agora eles possam ter um pouco de paz em relação ao seu relacionamento. Porém, Kasumi não fica nada satisfeita com aquilo, e passa a seguir o casal, com o intuito de mostrar quem era a dona de Honoka. E só eu tô achando que essa moça precisa de um psiquiatra. Então, quando Ayaka e Honoka vão até uma loja de bichos de pelúcia, Kasumi sequestra o irmão, joga um carro contra a princesa, e coloca ela para dormir com 3 seringadas nas costas. Em seguida, Kasumi leva o irmão embora em um avião improvisado, dizendo que ouviu a conversa dele com o professor Mikage, e por isso os dois fugiriam da cidade antes que fosse tarde demais. Nessa hora, Ayaka alcança os dois voando em um grande dragão, e na tentativa de impedir a fuga, faz os irmãos caírem lá de cima, mas ela consegue agarrar os dois e o trio cai sobre a oficina das bruxas, fazendo com que as mulheres pensem que aquilo tinha sido um ataque das bruxas da torre. Já em casa, Honoka se desculpa pelas atitudes da irmã, e Ayaka, não se importando com aquilo, conta que sentia admiração por Kasumi, e a ligação entre irmãos que ela e Honoka possuíam, ligação que ela desconhecia por ser filha única. Assim, a jovem pede que o garoto passe a chamá-la de Mana, e a considerasse sua irmã mais velha. Esse anime tá indo pra uma vibe meio Game of Thrones. E encerramos essa primeira parte com Kasane ligando para Komachi, e informando que precisava ir até a sua casa para conversar com Ayaka e Kasumi, deixando a mulher empolgada por rever a antiga colega. Fala galera, o que vocês fariam no lugar de Honoka? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.